Olá pessoal, Marlon aqui. Então, segundo vídeo da série de vídeos, o que não te contaram sobre a verdade dos fatos, baseado no livro Os Intelectuais da Sociedade, do Thomas Sowell. Inclusive, esse livro deveria virar um best-seller, por isso que eu quero gravar uma série de vídeos comentando alguns trechos da obra. Lá no prefácio, na página 7, ele define quem são os intelectuais, quem é essa inteligência que influencia a sociedade. Falo de jornalistas, professores, funcionários públicos, burocratas e outros membros que compõem a inteligência. Inclusive, esse termo inteligência é um termo que o professor usa, né? O teórico, o Thomas Sowell usa, para definir esse pessoal, esses intelectuais, né? Que influenciam as pessoas e que não estão realmente preocupados com a verdade dos fatos. E aí, também na página 7, ele continua. Essa influência depende, é claro, das circunstâncias adjacentes, incluindo os níveis de liberdade para a propagação de suas ideias, em vez de se tornarem meros instrumentos da propaganda, como acontece nos países totalitários. Então, assim, a ideia desses intelectuais aqui pressupõe uma ideia de liberdade também. Quando, né, quando eles estão, se eles estivessem num sistema totalitário em que a liberdade de expressão fosse cerceada, eles serviriam de membros para compartilhar ou para propagar propaganda daquele sistema totalitário. Então, digamos que a vida desses intelectuais depende muito da questão da liberdade de expressão, né, futura e presente, no futuro e no presente de cada país. E continuando, na página 7 ainda ele fala assim: por diversas razões, esse estudo sobre os padrões da atividade dos intelectuais dará pouca atenção a gigantes intelectuais como Milton Friedman. Então, assim, ele fala desses intelectuais, né, que estão aí na grande mídia e tudo mais, só que ele vai deixar de lado grandes intelectuais como Milton Friedman, o Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, por exemplo. Por quê? Porque os intelectuais que ele está focado aqui são intelectuais que são formadores de opinião e que estão aí na mídia e que está propagando suas ideias numa mídia com viés progressista. O que não é tão progressista, ou que as ideias não são tão progressistas, por exemplo, não são tão ideias progressistas, por exemplo, Milton Friedman e o Solzhenitsyn, eles não têm tantas ideias progressistas, mas são intelectuais de outro nível, obviamente. Continuando, continuando o prefácio, ele diz o seguinte: os intelectuais e a sociedade, veremos a influência que eles exercem sobre as atitudes e as crenças da sociedade em geral, moldando-as, mesmo quando não são amplamente lidos e reconhecidos pelo grande público. Como disse J.J.A. ou J.A. Schumpeter, há muitos keynesianos e marxistas que nunca leram uma só linha de Keynes e Marx. Eles retiram suas ideias e seus posicionamentos da segunda ou de terceira mão, a partir das influências da inteligência. Então, a gente percebe que muitas pessoas não leem profundamente as obras de Marx e Keynes, que são esquerdistas, que são mais um viés progressista, digamos assim. E baseiam suas ideias onde? Nos intelectuais que produzem ideia com base no que eles leram. Então, muitas pessoas não têm esse senso de buscar e nem senso de formar uma opinião própria, mas formam a opinião a partir daqueles intelectuais que os influenciam. E ele cita, né? E esse aqui é muito legal, ele cita um professor, que é o Mark Lilla, da Columbia University, em seu livro The Rockless Mind. O que é Rockless Mind? A mente leviana. Ele cita o seguinte, essa citação é muito interessante: professores distintos, poetas talentosos e jornalistas influentes reúnem suas habilidades a fim de convencer a todos os seus ouvintes e admiradores que os tiranos modernos eram libertadores e que seus crimes hediondos eram nobres. Bastava vê-los na perspectiva correta. Quem quer que se dedique a escrever honestamente sobre a história intelectual do século XX na Europa tem que ter estômago forte. Mas ele precisará de algo mais. Precisará superar seu nojo para que comece a ponderar sobre as causas desse intrigante e estranho fenômeno. Então, olha como é que ele define esse professor
e o Thomas Sowell vai ao encontro, né? Concorda. Os intelectuais e os autores dessa do século XX e tudo mais não estão preocupados com a verdade, estão preocupados com interesses e não estão nem aí com a verdade dos fatos, só preocupados em propagar ideologias que os favorecem. E o objetivo do livro é o seguinte: em vez simplesmente de generalizar a partir de escritos ou comportamentos determinados intelectuais, este livro se propõe a analisar tanto a visão quanto os incentivos e as restrições que estão por trás dos padrões gerais encontrados nos membros atuais da inteligência. Então, quais são os interesses? Quais são os interesses? Quem eles servem? Quem os incentivam e por quê? O que eles estão ganhando com isso? Assim como o que eles dizem e o impacto que isso tem sobre a sociedade. Então, o impacto que tem sobre a sociedade, sobre o que esses intelectuais fazem, não é um impacto necessariamente bom e não necessariamente correto para as pessoas. Na verdade, eles não se preocupam com a verdade dos fatos, como sempre diz aí. E, como esses intelectuais têm grande influência sobre a sociedade, a gente precisa entender como os intelectuais pensam para a gente não cair nessa armadilha, né? É isso que o Thomas Sowell quer trazer nesse livro. Este livro foi escrito para aqueles leitores que estão dispostos a me acompanhar na busca e na compreensão de um segmento distinto da população, cujas atividades podem ter e têm grande peso sobre as nações e as civilizações. Os intelectuais, não se enganem, eles têm grande peso e influenciam muitas pessoas. Então devemos nos preocupar em entender como tudo funciona para que a gente não possa ser passado para trás, literalmente. E, se você se preocupa com a verdade, acompanhe meus vídeos, leia o livro Thomas Sowell e vem debater comigo. Grande abraço, Deus abençoe.